Bom, pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Bruno Caraza, para quem não conhece, acho que a maior parte do pessoal aqui não me conhece. Estudei aqui na faculdade, fiz graduação aqui de 2006 a 2010 e terminei meu doutorado aqui em 2012, terminei em 2016 aqui na faculdade, mas eu sou economista. Me formei na Federal aqui em 98 e depois fiz mestrado em Economia na UNB e só depois é que eu debandei para o Direito e passei a pesquisar o Direito. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver a faculdade discutindo esses temas. Eu vou contar algumas coisas da minha história aqui na faculdade. Eu lembro que bem no início da faculdade, uma das primeiras disciplinas, daquelas disciplinas de introdução ao direito, que não foi com o professor Renato, que foi meu professor aqui na graduação, mas essa disciplina não foi com ele, fica registrado. Teve um livro, se não me engano, foi num livro do Miguel Reale, aquele Lições Preliminares do Direito. E ele discutindo sobre Kelsen, aí eu não sei se é uma citação do Reale ou se é uma citação do próprio Kelsen, que ele falava que o direito era uma cidadela constantemente atacada por outras ciências como a sociologia, como a política, como a economia, e o papel da ciência do direito era defender essa cidadela do ataque dessas outras ciências. Por isso, era necessário se conceber uma teoria pura do direito, que fosse eliminar todas essas invasões virulentas de outras ciências para o direito. E isso me marcou muito nessa época, porque eu vim da economia. Na verdade, eu me encantei pelo direito, porque eu trabalhava, depois de formar em economia, eu passei no concurso, fui trabalhar no Ministério da Fazenda e trabalhava com acompanhamento legislativo e me encantei pelo direito, me encantei pelo potencial que nessa época eu vislumbrava da sinergia entre economia e direito e vim então estudar direito com essa perspectiva. E ao longo de toda a graduação e também do doutorado, obviamente, eu me decepcionei. Porque, de forma geral, salvo raríssimas exceções aqui na faculdade, a perspectiva geral do estudo do direito era aquela visão de que as leis, as normas caem do céu e cabe ao operador. Aí tem uma série de expressões que eu acho que são sintomáticas, né? O operador do direito realizar a hermenêutica para interpretar aquela lei que cai dos céus e ver o seu verdadeiro significado. Tanto é que no direito, a produção acadêmica do direito é chamada de doutrina, né? As pessoas fazem doutrina, elas não pesquisam, elas fazem doutrina. Então são vários, doutrina, hermenêutica, teoria pura. Então são vários elementos que me incomodavam muito no direito. Ao longo do tempo, toda a minha pesquisa aqui na faculdade foi voltada para quebrar um pouco essa resistência, tanto que minha tese de doutorado, ela acabou debandando nem para o direito nem para a economia, acabou desaguando na ciência política, porque eu acho que é muito importante a gente abrir. Então essa ideia lá do Kelsen / Reale, de cidadela, de proteção, de teoria pura, é muito importante se romper essa cultura, e eu fico muito feliz, assim, é o segundo evento em pouco tempo que eu estou voltando aqui para a faculdade, vendo como que as coisas mudaram dos tempos que eu fiz a graduação e até mesmo do tempo que eu fiz o doutorado, né? Tive aqui há pouco tempo com a professora Fabiana Menezes discutindo elaboração de leis com uma perspectiva, né, com membros do legislativo, numa perspectiva dos problemas sociais envolvidos com a legislação, e estou aqui agora discutindo economia comportamental com os professores do professor Renato
vendo aqui os grupos de estudos florescendo e pululando para todo lado, discutindo o direito de uma perspectiva muito mais aberta. Então, fico muito feliz, satisfeito de estar aqui, conversando essas coisas com vocês. E meu papel aqui, até tinha falado com o Leandro antes, um pouco... eu vou lançar algumas dúvidas a respeito disso. Desde já vou me adiantando que não sou um pesquisador de economia comportamental. Tenho lido algumas coisas, muitas coisas a respeito, muitas por indicação do Leandro, que está na fronteira da literatura acompanhando essas evoluções. Então ele vive me mandando textos e nos nossos bate-papos essas coisas vêm aparecendo. Então eu vou passar algumas questões para vocês refletirem a respeito sobre o potencial disso aqui no Brasil e o potencial disso para o direito em especial. Sempre voltado para essa questão da política pública, que é a minha praia, o que eu gosto de pesquisar. Achei muito legal o Leandro ter dado o exemplo do cadastro positivo, porque dos grandes orgulhos, daquelas coisas que faz a gente ficar vaidoso na vida, é que o primeiro projeto de lei do cadastro positivo que virou a lei, eu redigi o artigo 1º, assim, artigo 1º, documento de Word, artigo 1º. A gente nem sabia o que a gente ia escrever, mas eu estava lá digitando, artigo 1º. Isso foi final de 2003. Você vê como que as coisas no Brasil elas se evoluem lentamente. Eu estava no CAD e estava voltando para o Ministério da Fazenda, para a Secretaria de Política Econômica. O secretário lá na época era o Marcos Lisboa, que hoje é até o presidente do INSPER, lá em São Paulo. E tinha essa concepção, era início do governo Lula, então, de que era preciso estimular uma agenda microeconômica no Brasil, em termos de crédito, em termos de aumento de produtividade. E uma das ideias que eu vou dizer para vocês, que eu nem sei de onde que surgiu, mas eu voltei para o Ministério da Fazenda, já tinha trabalhado lá antes, meu chefe me passou o seguinte: olha, estuda esse negócio de cadastro positivo, que a gente tem que implementar alguma coisa a respeito disso. E aí a gente procurou, na época, fazer algumas coisas assim, muito no bom senso, na intuição, nada muito sofisticado. Fizemos o básico lá. Pesquisamos a literatura internacional, fomos ver as legislações dos diversos países, como que eles tratavam isso. E na época foi muito legal que a gente instituiu um debate muito bacana, muito proveitoso. A gente chamou desde o pessoal da FEBRABAN, então o pessoal dos bancos, até o pessoal da defesa do consumidor, pessoal do sistema dos PROCONs. A gente fez um grupo de trabalho e nesse grupo de trabalho eu era o redator e por isso eu escrevi o artigo 1º no documento do Word. Não é que eu sou o pai da ideia, nada disso, eu era apenas o redator lá na hora. Mas, então, o que foi o projeto de cadastro positivo naquela época? Uma perspectiva da gente conceber junto um processo, fazendo um processo até democrático, aberto, não era viesado como normalmente as leis são concebidas, normalmente elas vêm já prontas para o legislativo. A gente criou um processo que foi aberto, que foi bastante dinâmico, com muitas contribuições, muitas brigas, muitos pontos de resistência de ambas as partes, tanto dos bancos que não queriam ceder as informações que eles tinham dos seus clientes para a concorrência, quanto do movimento de defesa do consumidor que via isso justamente que o Leandro acabou de falar, um risco à privacidade, um risco ao direito do consumidor em geral, mau uso das informações. E também tinha um ponto muito importante para o movimento consumidor, esse é um projeto voltado para o interesse dos bancos.
Então, não vou compartilhar minhas informações, porque no final os bancos vão se apropriar disso, vão ganhar mais dinheiro e isso não vai se refletir em taxa de juros menores, em aumento de crédito, nada disso. Tentamos contornar o máximo possível as resistências de todas as partes. Saiu um projeto que... Olha, eu voltei para Belo Horizonte em 2005, esse projeto já estava pronto. A lei foi aprovada por medida provisória, porque ela foi para o Congresso e não avançava, muita resistência. Foi aprovada por medida provisória em 2011, se não me engano, e o projeto não pegou. Como o Leandro falou, a base é baixíssima, não traz os efeitos, porque para você ter os efeitos do cadastro positivo sobre a economia, você precisa ter uma base grande de clientes para você fazer a análise, para você separar o joio do trigo, quem é o bom devedor e quem é o mau devedor, o bom pagador e o mau devedor. E o Congresso, então, agora estamos rediscutindo a questão do cadastro positivo com essa perspectiva, uma visão de perspectiva dos agentes de se tornar algo que seja obrigatório e a pessoa pode optar por sair do sistema, do que a gente tinha concebido na época, que foi o que deu para a gente conseguir negociar entre as várias partes, que seria um processo voluntário. Quis falar um pouco disso para vocês, porque nesse aspecto nós temos aí vários elementos que eu acho que são emblemáticos sobre concepção de políticas públicas e concepção de legislação em geral, que essa perspectiva da economia comportamental pode levar a uma mudança de cultura a respeito desse processo. Primeiro deles é essa questão de se estudar o problema. A maior parte das políticas públicas no Brasil, elas são concebidas porque alguém teve uma ideia de que isso pode funcionar. Não temos elementos nenhum para fundamentar essa conclusão. Há muito modismo, então, isso deu certo em tal lugar, vai dar certo daqui. Então, é um despreparo para analisar esses casos, a realidade brasileira, e a gente não tem nenhum baixíssimo hábito de se pesquisar efeitos, de se analisar, de medir resultados. Isso a gente não tem no Brasil em geral. A maior parte das políticas públicas, então, elas vêm em geral atendendo o interesse de um grupo específico, na maior parte das vezes. Então, um grupo específico, ele embala uma política pública que vai lhe beneficiar diretamente com argumentos que sejam de ganho coletivo. Então, a determinada política vai beneficiar aquele setor, mas isso é mostrado como um ganho social. Não precisamos ir longe, a greve dos caminhoneiros resultou justamente nisso, né? Você tinha um discurso sobre alta da carga tributária, mas você embalou um benefício que foi dado para um setor específico, que foi o setor de transportes, sob uma alegação de que aquilo vai se refletir no preço, vai baratear o frete, isso vai beneficiar toda a coletividade. Então, no Brasil, a gente concebe política pública, na maior parte das vezes, assim. Então, eu fico muito esperançoso que essa ideia da economia comportamental, ela pegue, ela floresça, ela seja cada vez mais discutida e implementada, porque isso, a economia comportamental só faz sentido se as políticas forem avaliadas, e avaliadas de modo sério. Então, com números, com experimentos, com grupos de observação, com grupos focais, isso que a medicina, por exemplo, faz, isso que as outras ciências fazem. Isso, para a gente das ciências humanas, eu não estou falando aqui só do direito, criticando o direito, mas criticando a gente da economia, criticando o pessoal das ciências humanas em geral, isso é um problema. Isso é um problema ainda maior no Brasil. E aí é um outro ponto que eu queria destacar. O
fetiche que a academia brasileira tem, principalmente em ciências humanas, de fazer pesquisa teórica. Eu tenho um colega de graduação, um menino brilhante, assim, grande potencial, e ele fez doutorado de sanduíche na Alemanha para estudar o sentido do direito na poesia germânica do século XVII. Gente, é recurso público. Sim, o Brasil tem imensos problemas, então é válido, né? Antes que me apedrejem aqui, é válido, é importante sim, mas a gente tem outras prioridades. Então acho importante falar para vocês que estão na graduação que há um horizonte imenso de problemas no Brasil, e devotem sua energia, sua vontade de estudar para esses problemas do Brasil, e estude-os concretamente. E, se possível, faça isso de um modo inter e transdisciplinar. Isso que o professor Renato falou, começou a apresentação dele falando. Isso é fundamental. Assim, os problemas são complexos, eles exigem, então, estudos complexos. Então, se eu tenho uma determinada área de pesquisa, eu tenho que ir para as outras ciências correlatas para ir atrás das razões, dos efeitos, das causas. Então, fico muito feliz de vocês estarem discutindo aqui economia comportamental, porque ela trabalha com isso. Então, ela trabalha com psicologia, ela trabalha com economia, trabalha com comportamento humano, que foi o que o professor Leandro falou, que é o objeto comum a esses campos de pesquisa política, por exemplo. Então, eu acho isso também fundamental. Acho também que as políticas públicas, em geral no Brasil, elas não são concebidas de um modo interdisciplinar, elas não são concebidas levando em consideração criatividade, isso que a economia comportamental está falando. Esses exemplos que, por exemplo, o Leandro mostrou, são pequenas mudanças de atitude, de visão, com resultados muito palpáveis, concretos e imediatos. Mas eu só consigo mudar essas políticas e conceber essas políticas se eu concebo essas políticas de um modo também interdisciplinar, aberto, com debate com profissionais de várias áreas. Senão o resultado acaba virando o cadastro positivo que eu contei para vocês. Por mais que a gente tenha estudado experiência internacional, tenha discutido, era uma lógica econômica. Era uma lógica de que se eu abro um sistema em que as pessoas vão compartilhar suas informações, o sistema todo ganha, porque eu reduzo a assimetria de informação, as pessoas tomam decisões melhores e isso tem repercussão sobre o bem-estar geral da sociedade. Mas não funciona assim. Então, se essa política tivesse sido concebida com profissionais de outras áreas, com outras visões diferentes, a gente poderia talvez ter construído uma política melhor, mais efetiva. Então, voltamos ao caso do Brasil. A gente tem tantos problemas que a gente não pode se dar o luxo de conceber uma política pública que no final não vai funcionar. Então, isso é aquela velha máxima, né? Todo problema complexo tem uma solução simples, imediata, que não funciona. Nós somos mestres nisso aqui no Brasil. Nós achamos que as questões são resolvidas de um modo simples. Não, elas são complexas e elas exigem um tratamento complexo. E essa interdisciplinaridade, essa complementariedade entre as diversas áreas que a economia comportamental tem, pode ser uma luz aí no fim do túnel em relação a diversas políticas públicas. Então vejo com muito bons olhos esse movimento em direção a essas pesquisas, mas aí agora eu vou também colocar um pouco de água para abaixar um pouco as expectativas em relação à economia comportamental. No Brasil, e aí eu vou explicitar dois tópicos específicos que são mais a minha área de pesquisa
e foram temas que o convite do Leandro de participar dessa mesa redonda, que acabamos sendo uma mesa redonda, até porque todo mundo falou em pé, e a mesa redonda lá também, mas tudo bem, que me levaram a refletir a respeito disso. O principal pressuposto da economia comportamental é que nós, seres humanos, agentes econômicos, não somos tão racionais enquanto como a teoria econômica tradicional prevê. Então, a gente não é tão maximizador assim nas nossas decisões, não somos tão racionais, não buscamos todos os elementos para formar nossa opinião e tomar a decisão. Então, nós temos muito de irracionalidade, nós somos animais, como o professor Renato falou, e muitas das nossas decisões, então, elas não seguem aquilo que o manualzinho econômico prevê. Uma das coisas que eu me peguei pensando a respeito da economia comportamental e refletindo isso sobre os problemas brasileiros, uma das coisas que me incomoda e que eu converso muito com o Leandro a respeito é o comportamento dos grupos de interesses no Brasil. Então, isso é o tema da minha tese, que é como os grupos de interesses eles afetam a legislação. Como está o tempo? Faltam 5 minutos. Então tá bom. Vou ser breve. Como que os grupos de interesses, então, eles afetam a concepção de políticas públicas e a concepção da legislação. Sob esse ponto de vista, eu acho que os grupos de interesse no Brasil, eles agem sim do ponto de vista estritamente racional. Então, os indivíduos podem não ser racionais. Eles podem não tomar suas decisões de modo aleatório, incoerente, fora do que aquilo que a gente prevê. Mas se você tomar os grupos de interesses, eles agem de um modo extremamente racional. Então, vou citar 2 exemplos a respeito disso, só para fechar, e eu acho que são sugestões para vocês pensarem como a economia comportamental poderia lidar com isso. O primeiro problema que eu acho grave no nosso Estado e concepção de política pública é a questão da ação das corporações, principalmente corporações de servidores públicos. Eu sou servidor público, sou de uma dessas carreiras que se beneficiou muito do boom que houve nos últimos 10, 15 anos, que elevou para um patamar astronômico a remuneração de muitas das carreiras em relação ao nível da sociedade brasileira. E vejo o comportamento dessas corporações como um comportamento estritamente racional. Então, quando um sindicato vou falar alguns exemplos, fiscais da Receita Federal, associação de juízes, associação de advogados da União, todas essas corporações, vou falar da minha carreira também, que eu vou colocar no meio deles, né? A nossa associação eu sou gestor de políticas públicas, né? EPPGG, foram carreiras que ao longo do tempo elas conseguiram se organizar e definir um processo de atuação perante o Estado de um modo extremamente racional. Elas se valem do acesso privilegiado que elas têm ao poder, elas sabem o momento certo de encurralar o governo no momento adequado, então elas monitoram as ações, elas têm acesso a uma série de informações que os indivíduos não têm e elas tomam as suas decisões de pressionar o governo para melhorar o seu bem-estar de um modo estritamente racional. Então, nós, enquanto indivíduos, servidores, podemos não ser racionais nas nossas decisões individuais, mas enquanto grupos, certas corporações e certos grupos de interesses, eles agem seguindo parâmetros estritamente racionais e conseguem obter
rendimentos para os seus indivíduos, para os seus membros, que melhoram muito o seu bem-estar em relação ao restante da sociedade. Então, acho que isso é um ponto importante para vocês analisarem, porque eu acho, Leandro e Renato, e vocês que estão nos grupos de pesquisa, que para determinadas políticas públicas, por exemplo, remuneração de servidores públicos, nudges não bastam. São empurrãozinhos, são muito leves, né? A gente precisa, em determinados casos, dar cotovelada e dar empurrão. Então, o que me faz voltar para a necessidade da gente analisar a economia comportamental sobre um outro aspecto que o Leandro trabalha também muito bem nas disciplinas dele, que é o papel das instituições. Então, se as instituições não ajudarem, se nós não tivermos um mecanismos bem desenhados de incentivos de incentivos que regem essas políticas públicas, pequenas ações podem não levar aos resultados que são necessários para um país com extrema desigualdade de renda e com problemas tão crônicos quanto o Brasil. Então, eu acho que numa perspectiva internacional, faz muito sentido se discutir economia comportamental nos países nórdicos, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Chile, que está bem à frente do Brasil em relação a isso, mas em países tão desiguais, com tantos problemas quanto o Brasil, a despeito de ganhos que são substanciais em alguns casos, que a economia comportamental pode valer, em outros casos a gente precisa ir além e precisa trabalhar nessa direção das instituições. Então, acho que não são concorrentes. Não quero desmerecer a economia comportamental, mas só estou querendo abrir os olhos para vocês que a dimensão institucional ela é muito importante para o nosso país, dados os nossos desafios que a gente tem. Outra questão, só para fechar, que tem a ver também com essa questão dos incentivos, e vou pegar o gancho já que o Leandro falou, é a questão da corrupção. Um país temos esses problemas muito grandes, muito graves, surgindo aí a todo momento, e eu sempre pego o caso do Gedel para ilustrar esse caso, não só porque ele foi pego com 51 milhões de reais dentro de
apartamento, mas o Gedel, ele é o típico político brasileiro, ele é filho de políticos, né? Ele é filho de deputados, e ele é, para quem não sabe a história, ele foi colega de escola do Renato Russo, em Brasília, nos anos 70, 80, né? E ele, nessa época, ele tinha um outro codinome. Antes de receber o codinome Babel que ele tem nas planilhas da Odebrecht, ele era o Suíno, na época que ele estudava com o Renato Russo lá em Brasília. E ele tinha esse apelido de Suíno, de Renato Russo tinha uma birra imensa em relação a ele. E o apelido de Suíno não é só bullying, naquela época não tinha bullying, né? Não era rotulado como bullying, né? Porque ele era gordinho, o Gedel, mas simplesmente porque o Gedel era um cara que desde criança, até por ser filho de um político, falava que queria ser rico com a política. E a trajetória dele é toda voltada, desde que ele começou nos anos 80 como diretor, sei lá, no Banco do Estado da Bahia, até ser preso pela Lava Jato, o Gedel, ele conseguiu duas façanhas, né? Ele conseguiu subir na carreira política de forma contínua, desde atuando lá no Banco do Estado da Bahia até se tornar deputado e ministro. Então a carreira dele é longa, é uma carreira de sucesso na política e é uma carreira pontuada por denúncias de corrupção. Desde que ele começou com 20 e poucos anos, ele já responde a processos e recebe denúncias a respeito disso. E uma das coisas que me intriga é por que um cara que claramente é um político corrupto, ele tem denúncias em todas as passagens dele na vida pública, como que ele consegue ser reeleito e se perpetuar no poder de modo praticamente contínuo desde então, né? Isso é um desafio para vocês que estão analisando essas interações do direito com a economia, com a psicologia, é um campo de pesquisa imenso para você pesquisar. Então você tem tanto essa análise do comportamento, tipo, o que leva o cidadão brasileiro a votar nessa figura ano após ano, a despeito de toda essa mancha, né, toda essa fama que ele tem. Isso tem a ver com instituições, isso tem a ver com psicologia, com comportamento humano, com comportamento do eleitor. Então, eu queria fechar com esse caso do Gedel, porque eu acho que é um caso emblemático do potencial de pesquisas que podem surgir. Direito eleitoral, direito penal econômico, então direito público de uma forma geral, direito administrativo, como analisar esses casos à luz dessa perspectiva. Então, peço desculpas por não trazer para vocês alguns elementos concretos sobre a aplicação da economia comportamental, mas eu quis aproveitar essa oportunidade para lançar essas dúvidas, principalmente porque vejo assim, numa sexta-feira, nesse horário, na hora do almoço, ver a sala cheia com gente querendo discutir economia comportamental, isso me deixa muito esperançoso. E então eu refiz toda a minha apresentação aqui, porque eu queria passar essa mensagem para vocês. Vale a pena estudar, vale a pena sair do caminho que é confortável, que é seguro de você fazer pesquisa teórica, sair do caminho seguro de fazer uma pesquisa no direito, apenas no direito, naquela área, estudar um autor específico e se lançar a pesquisar outros temas em outras áreas interdisciplinares. E fico muito feliz de estar aqui, de ver a sala cheia, de ver vocês dispostos a pesquisar isso. E queria me colocar à disposição de vocês. Conversei com o professor Renato sobre isso. Eu estou como diretor da ESAF. A ESAF é a Escola do Ministério da Fazenda, aqui em Minas. Tem um ano que eu estou lá, a ESAF fica lá no Belvedere. Pamela.
Pamela esteve lá, Gabriel esteve lá recentemente, alguns de vocês estiveram lá porque o Leandro fez a apresentação lá no ano passado, e a gente quer cada vez mais se estreitar os laços com a academia, desenvolver projetos conjuntos. Então a gente fica aqui o convite para vocês, para a gente aproximar os grupos de pesquisa e ver o que a gente pode desenvolver de forma conjunta, seja na área da economia comportamental, seja nas neurociências, seja na questão institucional. O nosso novo diretor-geral da ESAF assumiu ontem, é um consultor legislativo do Senado, um cara muito bom, que transita muito bem entre direito e economia, o Fernando Meneguin. Ele, inclusive, é muito próximo da Fabiana Menezes aqui, e ele já conversei com ele foi meu contemporâneo no mestrado lá no UNB, e ele está muito ansioso para expandir a atuação da ESAF em relação à academia. Então, eu acho que a gente tem um terreno muito propício para desenvolver projetos juntos, e a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado.